Meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Evangelho no Lar, do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É sempre uma alegria renovada comparecermos para o nosso encontro semanal, o encontro da família com Jesus. Um momento em que nós nos preparamos para encontrarmos com Cristo, porque à medida em que vamos dedicando um dia, um horário para fazermos o Evangelho no lar, significa definirmos aquele momento em que Jesus chega entre nosso lar e nossa casa, fica conosco, para nos ajudar em nossa trajetória terrena. Ele que deixou os ensinamentos necessários para que possamos caminhar com Ele nessa difícil trajetória que é a trajetória evolutiva aqui num planeta ainda que não alcançou a regeneração, que ainda está com muitas situações de provas e de expiações. Não esqueçamos o recipiente com a água que será fluidificada durante a nossa reunião de estudo. Esses guias espirituais farão esse trabalho para que no final nós possamos ingeri-la como um medicamento valioso na harmonização do nosso ser. Então vamos fazer a nossa leitura preparatória do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. A mensagem é 58. Contribuir. Cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Quando se divulgou a afirmativa de Paulo de que Deus ama o que dá com alegria, muita gente apenas lembrou a esmola material. O louvor, todavia, não se circunscreve às mãos generosas que espalham óbulos de bondade entre os necessitados e sofredores. Naturalmente, todos os gestos de amor entram em linha de conta no reconhecimento divino, mas devemos considerar que o verbo contribuir na presente lição aparece em toda a sua grandiosa excelsitude. A cooperação no bem é questão palpitante de todo lugar e de todo dia. Qualquer homem é suscetível de fornecer. Não é somente o mendigo que a espera, mas também o berço de onde se renova a experiência, a família em que acrisolamos as conquistas de virtude, o vizinho, nosso irmão em humanidade e a oficina de trabalho que nos assinala o aproveitamento individual no esforço de cada dia. Sobrevindo um momento de repouso diuturno, cada coração pode interrogar a si próprio quanto à qualidade de sua colaboração no serviço, nas palestras, nas relações afetivas, nessa ou naquela preocupação da vida comum. Tenhamos cuidado contra as tristezas e sombras esterilizadoras, má vontade, queixas, insatisfação, leviandades não integram o quadro dos trabalhos que o Senhor espera de nossas atividades no mundo. Mobilizemos nossos recursos com otimismo e não nos esqueçamos de que o Pai ama o Filho que contribui com alegria. É lógico que Deus, nosso Pai, ama a todos nós, até mesmo aqueles que estão mergulhados nos desequilíbrios os mais diversos. Mas aqui Paulo nos lembra que devemos contribuir
sempre com muito amor, com muita alegria. Não só contribuir no que diz respeito ao socorro material. Devemos contribuir não jamais com tristeza ou só por necessidade, mas contribuir com alegria, com muito amor, em todas as nossas ações, em todas as nossas tarefas. Bem, meus amigos, vamos fazer a nossa prece inicial, elevando nossos corações ao Altíssimo, pedindo para que os benfeitores da vida maior venham nos ajudar nesse momento. Amado e divino Mestre, derramai vossas bênçãos sobre todos nós, nos dando amparo e proteção, nesse momento em que vamos iniciar o estudo do vosso Evangelho, e que esse estudo, essas reflexões, toquem os nossos corações, motivando-os à reforma íntima, à transformação dos nossos corações, onde a semente da vossa palavra possa germinar e dar bons frutos. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, nós estamos estudando o Evangelho a partir das parábolas de Jesus. E hoje nós trazemos uma parábola bastante conhecida, que é a parábola do joio e do trigo. Jesus diz: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os servos dormiam, veio um inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e deu fruto, então apareceu também o joio. Chegando os servos ao dono do campo, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, pois, vem o joio? E ele lhes disse: homem inimigo é que fez isso. Os servos continuaram: queres então que o arranquemos? Não, respondeu ele, para que não suceda que, tirando o joio, arranquei juntamente com ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E no tempo da ceifa direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar. Mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Mateus capítulo 13, versículo 24 a 30. Essa parábola tem um significado assim, de muita nitidez, né? Porque a gente logo entende que o campo somos nós, a humanidade. O semeador é Jesus. A semente do trigo é o Evangelho. A erva má, as interpretações distorcidas de seus textos. E o inimigo, aquele que as tem lançado de permeio com a última doutrina cristã. Mas o Divino Mestre fizera a boa semeadura com a transmissão dos seus ensinamentos, das suas sementes, né? E, sobretudo, exemplificando com amor, exemplificando para que se entenda que é o amor entre os homens a condição indispensável ao advento de um clima de entendimento fraterno.
Mas os supostos herdeiros de seu apostolado, envolvidos pelo egoísmo e pelo orgulho, começaram a criar dissensões. Lembremos que logo depois da partida de Jesus, tiveram início os conflitos entre os vários grupos que se formaram para dar prosseguimento aos ensinamentos de Jesus. Cada um que quisesse ter a verdade com relação às interpretações dos textos. Os grupos maiores, mais fortes, queriam dominar aqueles grupos menores e começaram a ocorrer as dissensões, inclusive conflitos, inclusive agressões. A gente sabe que isso foi ocorrendo ao longo do tempo, porque quando Jesus partiu, várias igrejas, vamos assim dizer, vários grupos cristãos se formaram nas mais diversas cidades, exatamente para fortalecer os ensinamentos de Jesus e difundi-los. Mas esses desentendimentos, foram surgindo. É exatamente o que Jesus disse na parábola. Os servos dormiram e o inimigo veio e colocou o joio no meio do trigo, ou seja, no que os conflitos começaram, os desentendimentos, as interpretações contrárias, totalmente distantes da essência dos ensinamentos de Jesus, começaram a ocorrer. Começaram a se infiltrar na essência, da doutrina do Cristo. E como diz aqui essa passagem, a religião do bem, objeto de sua missão terrena, de uma simplicidade incomparável, fragmenta-se em dezenas de outras religiões mais ou menos aparatosas, com sacerdócio organizado, sustentando dogmas ininteligíveis, preconizando e mantendo cultos pagãos, exterioridades grotescas. Tudo isso começaram a brotar, começaram a surgir. Então surgiram também os grupos, subgrupos, e que se, como ele diz aqui, incriminando-se reciprocamente. Isso foi exatamente sendo uma infiltração negativa, perniciosa, junto de todos aqueles que tinham o propósito de permanecer com a essência do ensinamento de Jesus. Isso foi danificando, essa infiltração negativa de outras ideias, porque a mensagem de Jesus é uma mensagem de amor, de perdão, de compreensão, de fraternidade. E à medida que esses grupos, subgrupos foram surgindo e combatendo umas às outras, olha, aqui como a gente já disse, aqui se tornaram mais poderosas, procuraram eliminar as outras, E isso resultou em conflitos sangrentos, em muitas guerras. Então, quando Jesus fala dessa parábola, ele está falando exatamente do que poderia acontecer. Ele diz: o reino dos céus, ou seja, esse sentimento de plenitude espiritual, se assemelha exatamente a esse Senhor que semeia a boa semente, e, no entanto, por invigilância de seus trabalhadores, de seus servos, o inimigo vem e planta o joio. Exatamente o que aconteceu. Certo? Jesus veio
ele veio para semear, semeou na humanidade, que é o campo, a boa semente, mas aqueles que deveriam fortalecer os seus ensinamentos, expandi-los, foram invigilantes e deixaram que o inimigo chegasse e propagasse tantos problemas, tantos conflitos. E ele prossegue na análise. E assim, em nome daquele que for a personificação da tolerância, da bondade e da doçura, séculos após séculos, a discórdia lava pela terra os filhos do mesmo Deus, empenham-se em lutas e milhares de vítimas sucumbem. Aí a gente pode perguntar, como pode esse joio nascer e crescer de mistura com o bom trigo? É que, segundo a palavra de Jesus, os servos dormiram, isto é, deixaram de orar e vigiar, permitindo assim que o erro ganhasse raízes. Contemplando essa confusão religiosa, muitos se admiram de que a providência não a tenha eliminado do globo. Esse dia, entretanto, chegará, porque o joio há de brotar, né? E o joio, segundo o relato, ele, quando brota, é muito parecido com o trigo. E arrancá-lo não deixar bem crescido seria inconveniente por motivos óbvios. Então, ele aqui, isso é uma análise que nós trouxemos, porque achamos completa essa análise, né? Ele vai analisando cada palavra do Cristo, né? E ele diz assim, que do jeito que acontece com o trigo e com o joio, que precisam crescer juntos, para só depois que na hora da produção dos frutos é que se possa distinguir um do outro, já não vai mais haver perigo de engano, será ele então atado em feixes para ser queimado. Aí ele diz assim, que algo semelhante vai acontecer conosco, com a humanidade, porque vai se aproximar a época em que a Terra deve passar por profundas mudanças físicas e sociais para transformar-se num mundo de regeneração, mais pacífico e mais feliz. Então, quando esse momento chegar, quando essa transformação atingir esse ponto, né, de fazer a colheita, vamos assim dizer, todos os sistemas religiosos que se hajam revelados intolerantes e opressores serão reduzidos a nada. E todos que não se afinem com a nova ordem de coisas conhecerão o fogo da expiação em outros mundos, em mundos mais inferiores. Então, meus amigos, trouxemos essa análise dessa parábola porque ela é muito clara, né? Jesus nos ensina exatamente que o que iria acontecer com os ensinamentos da sua doutrina, iria acontecer todo esse conflito, exatamente porque os cristãos, de uma forma invigilante, iriam permitir que o inimigo chegasse distorcendo os ensinamentos de Jesus, longe exatamente da tolerância, da bondade, do amor, da doçura que Jesus transmitiu. E isso iria sendo transmitido através dos séculos, mas que haverá um momento, sem dúvida, em que a separação do joio do trigo iria acontecer. E por que não se eliminou? Deus não teria condições de eliminar
essa infiltração negativa, perniciosa, distorcida, mas, como diz a parábola, é necessário que cresçam juntos para que se possa verdadeiramente separar o trigo sem danificá-lo, né? Porque são semelhantes. Se a gente prestar atenção, a gente vê o seguinte, que os ensinamentos distorcidos que estão crescendo junto com a verdade, os ensinamentos verdadeiros, eles em determinados momentos podem até parecer iguais, mas não são. Então, aqueles que prosseguirem de uma forma equivocada, distorcendo os ensinamentos do Mestre, e que continuarem sendo sistemas religiosos intolerantes, opressores, eles representam o joio, e eles realmente não mais, eles serão separados e deixarão de conviver, vamos assim dizer, com o orbe terrestre, que irá alcançar a condição de regeneração. E eles irão expiar as suas faltas em mundos inferiores, mas de conformidade com o caráter de cada um. Então isso revela, Jesus ali já estava mostrando o que iria acontecer. E aconteceu logo depois que ele partiu, né? Que ele vai para as esferas superiores. As distorções, né? A infiltração de práticas que não tinha nada a ver com a cristandade, né? E gerando os conflitos que a gente sabe, guerras sangrentas, né? Então e vai assim, quantas distorções não existem até hoje, né? Da palavra de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, que são muitas vezes trabalhados, manipulados para oprimir os outros, para fazer com que as pessoas não tenham aquele entendimento, aquele relacionamento com Jesus, aquele relacionamento próximo, de ver Jesus como um irmão, mas aquele relacionamento que distancia a criatura de Jesus e muito mais de Deus, que faz com que as pessoas tenham medo do castigo de Deus. Imagina Deus castigando. Seria humano, não seria Deus. Então são as manipulações que existem até hoje. E mostrar esse Deus ainda da guerra. Em nome de Deus vamos fazer a guerra, porque em nome de Deus queremos a posse, queremos expandir o poderio dessa ou daquela nação. Distorções que existem até hoje, é o joio que ainda está crescendo junto do trigo, que são os ensinamentos da vida maior. Os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Então, sem dúvida, é uma parábola muito clara, muito de fácil entendimento, porque nos leva automaticamente a pensar na trajetória do cristianismo, né? Como a criatura humana foi conduzindo o cristianismo até hoje. Mas haverá o tempo em que vai acontecer a separação do joio e do trigo. Não tenhamos dúvida. Então, meus amigos, fica a reflexão. Há muitas obras
interpretativa das parábolas à luz do Espiritismo, de modo que nós podemos aprofundar esse ensinamento. Vamos agora fazer as nossas vibrações, elevar nossa mente em um pensamento de paz, de saúde, de esperança. E assim, Senhor meu Deus, rogamos pela paz entre as nações, para que haja entendimento entre os governantes, principalmente das grandes nações, para que os conflitos venham a ser solucionados, superados pela fraternidade e pelo entendimento. Pela paz em nosso país, onde há tanta violência, há tantas mortes, tanto ódio, tanta vingança. Pelo fortalecimento da doutrina espírita, para que não se fuja aos postulados kardecianos e ao Evangelho de Cristo, pelo entendimento, pelo perdão junto daqueles que não sintonizam conosco, por todos os doentes, enfermos, familiares, parentes e amigos, enfim, todos que estão a atravessar situações provacionais e expiatórias de dor e sofrimento no campo da saúde. Por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia aos corações. Façamos um breve silêncio para que cada um apresente as suas rogativas específicas. Nosso Pai que estás em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, da maldade que ainda reside em nós mesmos, para que assim reine a paz do entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.